porque eu sou oriundo do movimento social, né? E militei em alguns movimentos sociais, e eu gostaria de fazer um exercício aqui com o senhor. Eu estive pensando assim, não é possível também se entender, né, dessas falas desses militantes, que ao invés de formação de uma quadrilha, né, ou de uma organização criminosa, que possa existir nesse país um movimento social de apoio às causas indígenas. Porque, veja bem, é público e notório que existe um movimento indígena articulado nacionalmente. Inclusive, eles fazem manifestações em Brasília, acampam na frente do Congresso Nacional, chamado Abril Vermelho, né, por causa do dia 19 de abril, dia do índio. E também, ao lado do movimento indígena propriamente dito, tem movimentos sociais, entidades, organizações da sociedade civil que apoiam a luta dos índios. E aí os índios resolvem retomar uma terra que eles consideram como sua, de ocupação tradicional. E o movimento social dá os parabéns aos índios pela luta, né? Apoia a demarcação das terras indígenas, querem o fim dos conflitos, por exemplo, que acontece aqui no Mato Grosso do Sul, que é, na verdade, um dos principais problemas de violação de direitos das duas partes, de índios e de proprietários rurais, né? Então eu considero muito pesada essa afirmação, embora é uma conclusão que a Polícia Federal chegou, mas eu considero muito pesada essa afirmação de formação de quadrilha e de uma organização criminosa, né? Eu fiquei pensando, se eu estivesse nessa reunião e tivesse dito às lideranças indígenas: parabéns, porque vocês estão lutando pela demarcação de suas terras. É claro que se eu falasse assim: olha, não saiam da terra, a Polícia Federal vai lá, vai fazer a desocupação, vocês têm que ficar, fiquem lá, vou dar toda a cobertura, inclusive, eu tenho consciência que eu estaria praticando um crime. Mas se eu fizesse uma fala mais política, no sentido de dizer: vocês têm todo o direito de lutar por aquilo que está escrito na Constituição, no artigo 231, vocês têm direito às terras tradicionalmente ocupadas, né, pelos povos indígenas, então vocês estão de parabéns por essa luta. Então eu só estou fazendo um exercício aqui com o senhor, de que é muito pesada essa afirmação, a meu ver, de que o CIMI, a ONG Azul, o Centro de Defesa de Direitos Humanos e mais alguns militantes de outros movimentos estivessem formando ali uma quadrilha, né, para praticar crime. Talvez até tenham se excedido, né, na fala, naquele momento de empolgação, mas, a meu ver, são movimentos sociais que apoiam a luta das comunidades indígenas pela demarcação de suas terras. Aliás, nós temos muitos processos, né, de demarcação das terras indígenas que foram judicializados, estão parados, num caminho, não andam. Então, tem todo um caminho a ser percorrido aqui no Estado para resolver definitivamente essa questão. E tem muitas entidades, movimentos sociais apoiando a demarcação das terras indígenas, né? Então, eu só queria registrar isso. E aí eu vejo assim algumas afirmações que me preocupam, né? Porque o índio da Bahia veio aqui, né? Existe uma articulação nacional dos índios. Os índios também são solidários entre si, porque eles saem daqui e vão lá, né, para o Nordeste, para a Bahia, para o Acre, para a Rondônia, apoiar a luta dos seus irmãos índios, né? Como os movimentos sociais também têm essa posição política de defender os direitos dos povos indígenas. Então, só queria registrar. Eu não queria fazer mais perguntas ao senhor, porque o inquérito foi concluído, está hoje em poder, né, do Ministério Público Federal, acredito que vai tomar as providências cabíveis. Então, não me compete aqui também dizer o que o Ministério Público Federal tem que fazer, né? Mas eu só acho, por conhecer, inclusive, integrantes dos movimentos sociais, né, por ter militado muitos anos nesses movimentos,
Eu acho muito pesada essa afirmação, né, da formação de quadrilha de organização criminosa. Até porque eu fiz parte de alguns movimentos e não me considero nenhum criminoso, né, mas um militante político que acredita, né, em algumas bandeiras de luta, e sempre foi a causa da minha vida fazer essas lutas. Só queria fazer esse registro. Deputado, eu conheço a luta de Vossa Excelência nos movimentos sociais. Eu queria... Inclusive, acho que eu estive na Superintendência da Polícia Federal, conversando comigo, acompanhando o pessoal do CIMI, né? Isso. Quando esse gravador foi apreendido, notebook, acho que o senhor estava lá também, estava, né? Nessa reunião. Isso. Então tá. Antes também, houve outra reunião, né? Eu queria deixar claro, assim, até dizer o seguinte, que pela Constituição, né, que foi citada, no artigo 144 da Constituição, estão sendo descritas as competências da Polícia Federal. E lá está dizendo que é de competência da Polícia Federal apurar os crimes contra as comunidades indígenas. Então, o trabalho da Polícia Federal é a favor dos indígenas, para proteger os indígenas, mas para proteger a comunidade. Vossa Excelência citou muito bem que há vários movimentos sociais no país de apoio à causa indígena, os quais, inclusive, eu respeito e muito, atendo sempre os daqui de Mato Grosso do Sul. Acho que não só esses movimentos são necessários, tenho um enorme respeito por eles, acredito que as comunidades indígenas se beneficiam da existência desses movimentos. Há pessoas que eu respeito muito, inclusive, dentro desses movimentos, em termos de Brasil inteiro. Por isso, eu tomei muito cuidado aqui de falar sobre o caso concreto, onde essas pessoas saíram da seara de movimento social de apoio a uma luta em busca de terra que os indígenas consideram que são suas. Ali, nesse caso especificamente, por isso eu disse também, não se entra na seara se a terra é indígena ou não era, se é tradicionalmente indígena ou não, mas pesava uma ordem judicial para que saíssem imediatamente. E a Polícia Federal já tinha ido, o oficial de justiça já tinha ido, já tinha negociado, eles tinham prometido que iam sair. Nesse momento, quando eu presidi esse inquérito, eu também entendo da minha responsabilidade social como delegado de Polícia Federal, que tem obrigação legal pela Constituição Federal de proteger as comunidades indígenas. Me pesa a responsabilidade de reprimir pessoas que extrapolam a questão social. Um militante em um movimento social não pode instigar um indígena a resistir uma ordem judicial. O movimento social sério, o qual eu respeito, tem a obrigação de dar apoio em forma de orientação aos indígenas. E a obrigação desse movimento social era falar: olha, parabéns pela sua luta, porém, retirem-se daqui, há uma ordem judicial, nós vamos contratar advogados para resolver isso, mas no momento eu solicito, como parceiro de vocês, como membro de um movimento social, que vocês se retirem, porque eu quero proteger a comunidade. Se vocês não se retirarem, a estrutura estatal vai vir aqui com força. O Estado tem que ser respeitado, a justiça tem que ser respeitada, a ordem social há de ser cumprida nesse país. Não é possível que um membro de movimento social sério vá até um local de conflito, na iminência de sofrer uma reintegração de posse, e incentive os índios, parabenize eles. Não, não é o momento disso. O momento é que fale: olha, parabéns pela luta, porém é o momento de se retirar. Respeitem a justiça, respeitem as ordens judiciais, não rasguem ordens judiciais, não rasguem mandatos de reintegração de posse. Isso não se faz. É isso que eu penso. E conheço Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência participa de uma maneira séria, e até entendo que, com toda certeza, analisando os autos, o senhor vai entender que houve sim excesso, sim. E esse excesso, como eu sou um técnico do direito penal, um delegado de Polícia Federal, eu não posso julgar, então não estou julgando, mas eu tenho que analisar tecnicamente os fatos. E nesses fatos eu também entendo, concordo com o delegado que junto comigo presidiu os autos, concordo com ele tecnicamente que houve o crime.